Bem-vindo ao voo 420 da TAM Fake, a TAM do povo, um avião sem classes. E seja bem-vindo ao sistema Filosoflix. Hoje teremos no sistema Filosoflix, depois você vê a decolagem, o pouso, essas coisas. Hoje teremos no sistema Filosoflix de Regis Tadeu e sobre música. E eu disse, caramba, eu achei muito interessante Regis Tadeu. Eu não vou dar minha opinião sobre Regis Tadeu, mas em relação à filosofia, os camaradas estão a bordo. Bem, vejam a programação do Filosoflix. E a propósito, se você não é inscrito, está esperando o que, mamita? Está esperando o que, papito? Está esperando o que, mamitas, papitos e papitas? Clique no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, tem uma cuia, um balaio de informação. E assistam a programação da TV Filosoflix. Os produtos eletrônicos também. Hoje, 80% do lítio no mundo é refinado na China. E metade das baterias de carros elétricos são fabricadas lá. E sim, isso inclui a bateria, ou pelo menos o lítio, usado pelas concorrentes. Em outras palavras, o coração de qualquer carro elétrico hoje é chinês. Mas nem só de carros elétricos vive a China, como a gente vai ver no próximo bloco. A recomendação de hoje é o longa brasileiro Arábia, dirigido pelo Afonso Uchoa e João Dumans. A história começa acompanhando o André, um jovem que cuida do seu irmão mais novo, que sofre de uma doença respiratória. Enquanto ele ajuda a tia dele, uma enfermeira que cuida de várias pessoas na cidade de Ouro Preto, onde eles vivem, o André acaba encontrando o diário de um dos pacientes, o metalúrgico Cristiano. E é aí que o filme literalmente troca de protagonista e a gente começa a acompanhar a vida do Cristiano, que vive um ciclo de violência e exploração no trabalho. Arábia, em última instância, é sobre isso, a vida do trabalhador comum num país em que reina a informalidade, a falta de direitos e de oportunidades. Essa e outras obras essenciais podem ser vistas onde? Na Fílmica. Programa do banquinho, né, onde ele ficava lá vestido de capa, né, e falando, você tá errado, você tá certo, e fazia os jurados, né, jurados de calouro, em que ele falava lá se a pessoa desafinou, se a pessoa não desafinou, se o cantor foi bem, se o cantor foi mal. É claro que para esse programa de calouros era muito interessante a imagem do Regis Tadeu. Ele é um polemista, ele fala mesmo, ele fala na cara, ele fala isso aqui tá ruim, não gostei disso, aquilo outro e tudo. Então, para aquele tipo de programa de calouros sempre foi interessante uma figura como essa. Se vocês tiverem um pouquinho de análise desses programas, vocês vão perceber que é sempre um mais técnico e que vai ser meio neutrão assim, um mais bonzinho, né, que vai falar, que lindo, tá lindo, e um mais rabugento, né, uma espécie de Pedro de Lara. Então, o Regis Tadeu é o Pedro de Lara do Raul Gil. E é claro que ele também fez muito sucesso no Super Pop, né, ele ia lá pra falar mal de alguns artistas e tudo. Super Pop a gente conhece, programa polemista. O Bolsonaro surge muito desse programa, porque era o cara que ia lá, falava bobagens, polêmicas, e aí dava audiência, ela continuava levando. E o Regis Tadeu era nesse tipo também, falava mal dos artistas, era interessante, tomava vaia da plateia, tudo. Assim como os Mamonas Assassinas eram uma das coisas mais sem graça da história da música brasileira. Vocês gostaram? O que tem graça pra você? Então, para esses programas de TV, ele era muito importante. Quando surge a possibilidade do YouTube pro Regis Tadeu, é uma beleza. Por que é uma beleza? Porque o YouTube foi desenhado pro Regis Tadeu. Aliás, as redes sociais foram desenhadas para o Regis Tadeu. Por quê? Porque todo mundo que trabalha com YouTube sabe, né? Você que trabalha com YouTube, você que tá tentando fazer os seus vídeos, seu canal sabe. Quando você vai pegar algumas dicas de como fazer um vídeo ter sucesso, ele fala, cara, título e thumbnail, título e miniatura. Ah, mas e o conteúdo? Não. Conteúdo não. Título e miniatura, é isso que vai fazer o pessoal clicar no seu vídeo, né? É claro que não é exatamente só isso, né? Depois, quando clica no vídeo, você tem que ter o conteúdo em si, porque se você estiver enganando também não adianta nada. Tem tudo isso, né? Que é uma complexidade nessa questão. Mas, a princípio, o título
e a thumbnail é o mais importante. Tem gente que pensa na thumbnail antes do vídeo, tem gente que pensa no título antes de fazer o roteiro, antes de pensar no conteúdo, de tão importante que é. E se você duvida de mim, pergunte a qualquer pessoa que trabalha com YouTube, veja se algum youtuber seu favorito fala sobre isso, ele vai falar a mesma coisa. Cara, é título e é thumbnail. Ou seja, a manchete é muito importante pro YouTube. A manchete é muito importante pra pessoa que vai clicar. E o Regis Tadeu, ele é um prato cheio disso. Como ele fala mal de alguns artistas, as pessoas que odeiam esses artistas vão lá e clicam pra ver o que ele vai falar desse artista e pra alimentar o próprio ego. Nossa, ele odeia o artista assim como eu. As pessoas que gostam vão lá pra se sentir indignadas, clicam pra falar, não é possível que esse cara tá falando mal do meu artista favorito. Então, assim, galera, é um negócio perfeito. O YouTube, o Twitter, essas redes foram feitas com o número do Regis Tadeu. Então é claro que ele vem pro YouTube, consegue fazer os seus vídeos, e os seus vídeos fazem muito sucesso. Bom, supostamente, né, ou pretensamente crítico musical, é porque quem define quem é crítico musical? A gente vai primeiro entrar nessa questão. Crítico musical, ele teve muita importância no período de venda de discos. Quando se vendia disco, o peso da palavra de um crítico musical, né? Do Tiorão, do Tairique de Souza, do Mauro Ferreira, o peso dessas pessoas falando sobre o trabalho era muito importante. Por quê? Porque a pessoa ia comprar o álbum com base no que o crítico achasse. O crítico falou que o novo álbum do Caetano não é legal, então vale a pena gastar o meu dinheiro, meu dinheiro suadinho, né? Então, assim, era um período em que o crítico tinha muito mais voz. Conforme foi passando o tempo, né? E aí, eu não vou entrar nesses méritos porque tem muita coisa pra falar aqui. Eu acho que eu já fiz vídeo sobre isso, a mudança dos anos 90, o digital, o que o digital fez com o mercado, a pirataria, o digital, aí depois os streams, a nuvem, tudo isso deixou o mercado em ebulição. Enquanto você aproveita e vê o replay da decolagem e do pouso, né? Onde eu levei meus camaradas, eu encontrei esse A350. Não. Esse Boeing 787-9 Dreamliner. Acho que o mais moderno que tem, né? Um dos mais modernos. Pois é, da TAM. Eu não sei se a TAM tem um avião desse, mas enfim. Tem a pintura lá, inclusive. Aliás, nem existe mais a TAM, né? Pois é, não existe mais. Mas enfim, esse tava lá, eu aproveitei. Deixa eu pegar esse, que filosofar de fluência, gosta de viajar de avião diferente. Pois bem, comentando sobre essa questão da música, Regis Tadeu, crítica musical, é o seguinte, cara. Chamar de idiota, fazer argumento ad hominem, ou seja, atacando por atacar. Você pode fazer uma crítica a uma determinada música, mas você tem que apresentar a razão dessa crítica e você tem que fundamentá-la. Não é só, porque tal música não tem uma melodia de determinada forma que ela deixa de ser boa ou é ruim. Quem define se a música é boa ou ruim? É a melodia, é a complexidade, é o contexto histórico, é onde ela está inserida, o que ela representa, se ela tem uma função social ou se ela é apenas arte pela arte. Enfim, e aí você entra na discussão filosófica. Arte pela arte serve para alguma coisa? Ou a arte ela tem que ser uma ferramenta para forjar algo que transcenda a arte? Ou seja, por exemplo, as pessoas falam muito mal do funk. Não, porque o funk não sei o que. Só que o funk é o seguinte, cara, é uma manifestação de massas, orgânica, natural, é música, e é uma música que contagia e ao mesmo tempo tanto contagia que os aparelhos e a mídia, enfim, de direita, tudo mais, se apropria disso, se apropria, porque são conceitos musicais diferentes, experimentais e tudo mais. Então a gente entra, o que é bom de ouvir, o cara vem com a história de ouvido absoluto. Não existe nada absoluto, cara. O cara não vive no mundo da relatividade, meu Deus. O cara vem com esse papinho de ouvido absoluto, isso não existe, cara. E olha que eu toco violão de ouvido, eu sei o que é isso. Eu toco instrumentos de ouvido. Eu sei quando o cara tá desafinado, quando o cara semitonou, eu sei o que é isso, tá ligado?
mas absoluto não é. Primeiro, não é absoluto, é relativo. Tudo é relativo. As ondas sonoras, elas também... Não, se você entrar na questão quântica, então nem se fala, né? Enfim, o que é uma onda sonora? O que a música representa? O que são notas musicais? Vibrações de onda sonora, né? Então são combinações. E é o que acontece. A arte pela arte, se ela ficar no vazio, na abstração pura, ela não serve para nada. Então a arte tem que manifestar alguma coisa. O funk, ele manifesta um movimento de massas. Na história o samba foi assim. Hoje o samba virou cult. Hoje o samba virou intelectual. Porque já foi o tempo de... Mas assim, ele nasceu, o samba nasceu. E ainda se sofre muito preconceito, né? O samba ainda hoje sofre muito preconceito. Mas existe um certo samba elitizado. Mas assim, o samba nasceu das massas. Do mesmo jeito que o funk nasceu das massas. Então essas músicas que num tempo nascem das massas, quando chega depois, as pessoas dizem, não sei o quê, isso é intelectual, isso é música de alto nível. O que um dia... Você sabia que até a valsa já foi música de massas e já foi considerado música inferior, já foi considerado música de ralé. A valsa, E hoje é considerado uma coisa nobre e não sei mais o que. Enfim, tudo que vem das massas é considerado inferior até que alguém capture e torne, digamos assim, bem entre aspas, superior. Porque, na verdade, caro amigo, caro senhor Regis, falando de música e de quem toca instrumento, apesar de nunca ter tido experiência nenhuma no meio musical e não conhecer nomes e tudo mais, sei de uma coisa: som é relativo, música é relativa e gosto é relativo. Isso é uma coisa tão factível, tão factual, que, enfim, você no decorrer da história sai mudando de gosto e ouvindo, quando você abre seus ouvidos, e aí que é o problema, tem gente que não abre seus ouvidos para ouvir o novo, porque aquilo já não funcionou no passado, então eu vou ficar preso lá. Eu gosto de Raul Seixas também, mas ninguém vai criar um novo Raul Seixas. A gente tem que se adaptar ao que existe e tentar extrair o que aquilo pode ser transformador para a sociedade. O que essa arte tem de função social? Porque a arte pela arte, cara, é uma coisa gratuita. Ou seja, quem é idiota, afinal? Quem aprecia a arte pela arte e acabou, fim de papo? Ou quem faz dela uma ferramenta para melhorar a humanidade? Ou tem uma função social? Quem é o idiota? O egoísta? O que se beneficia de, enfim, das trending topics para falar mal das trending topics? Enfim, qual é o objetivo de ser o Pedro de Lara na vida? E ficar lamentando que nem Schopenhauer fazia. A propósito, já leu Schopenhauer? Pois é, ele era melancólico pra caralho e gostava de resmungar, que nem Flávio Cavalcante, essa galera. Pois é, um beijo.